voltando e já mudando de posição, né? Botou o sofá aqui, a Estela, deixei ela mais acomodada. Ele veio chegar aqui mais pertinho de mim, vai ficar mais perto. Aí eu perguntei. Colher energia positiva. Eu perguntei por que não ficar do meu lado, você preferia ficar do lado da Estela? É estranho, não é isso, né? Porque o normal seria todo mundo ficar do seu lado, né? É assim mesmo, tudo bem, é compreensível, é compreensível. Vamos falar agora do Sport Clube do Recife. Eu tenho alguns pontos que eu gostaria de falar sobre o jogo em si. Quando a gente perguntou ontem, placar do jogo, pelo menos o resultado em si, não necessariamente o placar, mas se ganhava ou perdia. Todo mundo disse que perdia. Acho que pelos últimos jogos que o Sport apresentou, se a gente fosse cravava a vitória do Atlético Mineiro, mas ou não? Se olhar com tranquilidade mesmo, com frieza, o Atlético só veio ganhar na 5ª rodada. Empatou e perdeu 3. Foram 4 rodadas sem ganhar de ninguém. O que é uma surpresa, né? Porque quando você vê, o Robinho estava fora do time, o Fred também passou 3 jogos machucados, o Casares eu acho que 1, o time andou meio esfacelado. Mas ainda assim, todo mundo apostaria no Atlético, até pelo fato também de estar dentro de casa, né? Ele perde pouquíssimo, não tinha perdido, parece perder uma partida esse ano lá no Independente, né? Então é uma raridade o time perder. E o Sport sem encaixar, porque você olhar só o lado do Atlético é uma coisa. Agora olha o Sport, que nesse campeonato pernambucano foi o 3º nos pontos no hexagonal, o ano passado foi o 3º nos pontos também. Na Copa do Nordeste, se você transformar em pontos corridos, ele foi o 4º, atrás de Bahia, atrás de Santa Cruz e atrás do Campinense. Exatamente. Então a campanha do Sport, 1 ano e meio, é uma campanha de sofrível para baixo. Não é por conta do treinador, não, agora. É porque, ao longo de 4 treinadores, com o Oswaldo, com o Falcão, e a exceção, claro, do Daniel Paulista, porque, embora tenham reclamado do futebol, mas os resultados vieram. Os outros treinadores, nem resultados. Vencia, nem mas futebol, não convencia, né? Aquela história, né? Aí, claro que a maioria apostou no Atlético. Porque se você observar o último jogo, dentro de casa, pegou uma Vitória que estava na zona de rebaixamento. O Leão vai passar, o Leão daqui ia passar pelo Leão de lá. Foi goleado, para mim, passou de 3 a goleado e teve sorte que Magrão também estava naquela noite, né? Na noite de Magrão. Tem estado muitas vezes ultimamente. Exatamente, o Magrão garantiu a classificação da Copa do Brasil, da Sul-Americana foi Magrão, da Copa do Nordeste diante do Campinense foi o Magrão, senão o Sport não tinha chegado nem na semifinal da Copa do Nordeste. Chegou, o São Magrão. Chegou e na final a gente já sabe o que aconteceu. Aí você vê, pega o histórico, o Sport nunca venceu o Atlético Mineiro jogando no Independência, né? O pessoal confundido aí, não, no Independência, que no Mineirão venceu e venceu até bem, né? 6-0 com 5 gols do saudoso Leonardo, né? Eu não sei se eu era nascido não, mas venceu. Tá bom, fica tranquilo, referente a isso. Aí, todos esses números diziam que o Sport ia ser derrotado, goleado, sei lá. Eu até brincava com um amigo nosso, que eu não vou falar o nome, porque ele me disse, pelo amor de Deus, não diga. Ele disse para mim off, que apostou 4-0 para o Atlético Mineiro. Eu achei exagerado, né? Ele disse, poxa, 1-0, 2-0, mas 4-0. Curiosamente, eu liguei para ele hoje de manhã e disse, e aí? Ele perdi a aposta, né? Agora, mas acertou a quantidade de gols. Foram 4 gols. Bem observado, olha aí, bem observado. E jogou bem, né? E merecia ganhar o jogo. Na minha concepção, merecia ganhar o jogo. Mudou a postura do time, né? Mudou o Luxemburgo, para mim, ele acabou me ganhando nessas primeiras entrevistas, porque o Luxemburgo, ele também é um pouco, ou era um pouco fanfarrão. Mas na penúltima entrevista dele, que perguntaram sobre arbitragem, ele disse, já passou o meu tempo. Isso é com a diretoria, de ficar reclamando de arbitragem. Eu tive um susto e fui até ver, porque o Luxemburgo reclamava muito, né? Perdia um jogo, era arbitragem, etc. Isso significa um amadurecimento dentro do amadurecimento, que é um treinador com N títulos. Tem títulos que não cabem numa sala. De todas as maneiras, todos os campeonatos. Talvez, junto com o Filipão, eu acho que ele é o maior conquistador de títulos do Campeonato Brasileiro. O Filipão é o concorrente dele. Mas ele disse, e eu acho, Wallace e Estela, uma coisa interessante. Não sei se ele veio muito bem informado ou ele se informa pela experiência dele em 72 horas, sabendo tudo do esporte. Porque, para mim, o esporte, nesse 1 ano e meio, não é grupo, não é time, é um amontoado de jogadores. E assim se portando. Eu não via o esporte, e posso ver agora uma luz no final do túnel, se portando como uma equipe.
eu me lembro bem, vou dar um exemplo solto aqui que está vindo na memória. O Ruiz, quando saiu do esporte, saiu falando mal do esporte. O Rodney Wallace estava aqui, mas estava querendo ir embora, acompanhar a esposa dele, que Gonzalez, era modelo nos Estados Unidos. O Marco Gonzalez. Marco Gonzalez simulou até contusão, jogou pela seleção do Chile, quando chegava aqui, morria, né? E dentro dos que estão aí, eu vejo muito, eu acho que o Luxemburgo já mudou isso em uma semana. Jogador, um que terminar o jogo antes, logo, para ir para o futevôlei, outro quer terminar para ir para um pagode ou para a balada, um quer ir para um magrão para um culto religioso, o outro quer ir para a missa. É muito difícil você imaginar jogadores do esporte, pelo menos até então, todos num lugar só. Imagine todos numa missa ou no culto evangélico ou numa ação qualquer, porque são cabeças muito diferentes. Uma parte dessas cabeças diferentes saíram do esporte. E uma parte dessas cabeças diferentes são agora de responsabilidade do Luxemburgo. E ele foi claro, na segunda entrevista, ele foi contundente. Eu quero um grupo que jogue 90 minutos. Eu quero um grupo que tenha intensidade e uma sequência de jogos. O esporte não tem isso há 1 ano e meio. Joga bem uma partida, 5 não. Jogadores, começando logo para o Diego Souza, que sempre é poupado. Joga 2, 8, passeia dentro de campo. Eu vi o Diego Souza sair suado ontem e ofegante na hora da entrevista. Impressionante. E foi a primeira vez que eu vi ele ofegante, quer dizer, de quem gastou o tempo, por conta da mensagem. E se doou também, né? Porque a gente pode ver também um Diego Souza que há muito tempo a gente não via na questão de doação, de estar dentro de campo, como você falou, sair a camisa suada e de estar... Poxa, você vê que ele distribuiu bola para Reinaldo Lênis, que, por sinal, alguns amigos da imprensa me perdoem, mas chegaram e disseram, porque é muito ruim, não sei o quê. Eu acho que o que falta ao Reinaldo Lênis, talvez, e agora o Luxemburgo venha dar essa oportunidade a ele, porque o Everton Felipe já mostrou que ele não está nesse mudou o jeito de jogar do esporte, justamente. Lênis. Agora, infelizmente, na hora H, na hora em que se precisa dele fatualmente, né, que é a questão do gol, ele vem falhando. Agora, nada que treinamento não possa resolver. Eu até coloquei no Twitter, né? Eu disse, vou repetir. Reinaldo Lênis entrou muito bem. Vou repetir. Reinaldo Lênis entrou muito bem. É para deixar marcado. Vou repetir. Aí alguém me responde. Normalmente ninguém acredita. Aí de forma engraçada, um torcedor do esporte, ele pegou o meu Twitter e disse assim, eu vou repetir, mas ele não sabe fazer gol. Eu vou repetir, mas ele não sabe fazer gol. E é verdade, ele perdeu um gol impressionante, que aquela altura do campeonato está no terceiro já. Justamente, ia virar o jogo para o esporte. Eu acho que Vitor, quando viu aquela bola passando do lado, disse, meu Deus do céu, ele não conseguiu marcar o gol. E olha, perdeu um também o meu sogro, né? eu assisti uma parte do jogo lá na casa do meu namorado e o meu sogro, ele ficou de um jeito que você não tem noção. Uma grande maioria da rapaziada aí ficou triste. Né? Olha, ele disse assim, como é possível um cara que recebe o quanto recebe, treina diariamente e não acerta um chute desse? Eu digo, é possível, acontece com todo mundo. Porque na hora H, na hora do jogo, dos 90 minutos, a situação é completamente diferente do que a gente vê em treino, né? Mas, pasme, repito, Reinaldo Lênis entrou bem. E se eu acho que se ganhar uma oportunidade e o Luxemburgo souber trabalhar ele, pode fazer o investimento que o esporte fez, que foi o maior da história de Pernambuco, fazer valer a pena, né? Mas quanto à entrega, e você falava do Diego Souza, acho que uma outra questão também acabou influenciando o Diego Souza ontem, e que ele saiba usar isso de maneira positiva, de outras vezes, foi o falecimento do sogro dele. Muita gente dizia que ele podia tomar isso do lado positivo da coisa, que o sogro gostava de vê-lo jogar. Então, talvez ontem ele tenha suado a camisa por ele e pelo sogro. Se ele continuar levando esse pensamento de que quer mostrar mais futebol, não só por ele e pro sogro, pela torcida que o idolatra e tudo mais, talvez a gente possa voltar a ver um Diego Souza de mais entrega. Quando ele se entrega, o negócio flui com mais facilidade. Mas ele tem que suar, Estela, pelo salário que ele recebe. Ele tem 90 minutos em todas as partidas. Ele tem que suar pela torcida que fica ovacionando ele. Ele tem que suar por causa disso. Tudo bem, é um motivo a mais. Voltando a falar do Luxemburgo, o que me chamou a atenção na coletiva pós-derrota contra o Vitória foi quando ele disse, o erro não está no técnico de futebol, não. É Luxemburgo, foi Ney Franco, o erro está no grupo. E ele disse também, e aqui ninguém mexe nas figurinhas. Exatamente. E inclusive usou uma palavra assim, que é tipo pejorativa, né? Uhum. A figurinha aqui é quem manda. E ele mandou o recado certo. Um das pessoas que deve ter botado a carapuça, além desse aspecto, vamos dizer, emocional do Diego, foi o próprio Diego.
Porque não tinha como, e já aconteceu no Atlético, do próprio Luxemburgo barrar o Diego, né? Então o Luxemburgo não precisa de estar provando muita coisa, tem não. Esse know-how, né? Já tem esse know-how, de saber como é. Ele é até apelidado de mata-xerife, né? Isso. Aquele jogador que é o jogador líder, que etc. Ele mandou o recado para alguns jogadores. E eu acho que particularmente foi para o Everton Felipe, por ser mimado, para o Diego para jogar, e talvez assim para o Richelli, que em alguns jogos reclama muito, metido ao dono lá dentro de campo. Eu imagino, né? E, embora o Richelli tenha uma regularidade maior, depois de Magrão, do time do Sport, para mim. É o jogador que joga 10 partidas, 9 é no mesmo padrão. Quando não as 10, né? Então, eu acho que o trabalho do Luxemburgo é a formação do grupo. E ele disse também, vocês devem estar lembrados, né? Eu não quero falar em 4-1, 4-1 agora, porque para que 4-1 se não tem os 4 nem o 1 para jogar? Exatamente. Eu tenho que botar os 11 para jogar e depois eu defino o sistema tático. O Anderson Gomes esteve aqui conosco ontem, ele disse que recebeu a informação que o Everton Felipe, quando foi substituído, eu não sei qual foi o jogo, foi perguntar a Vanderlei depois por que ele tinha saído do jogo. Aí ele, porque eu sou técnico de futebol, né? Você saiu porque eu sou técnico de futebol. Olha, isso me Será faz que ele lembrar... perguntou ontem também, quando foi substituído? Não, disseram até, eu não estava nesse momento, não estava assistindo a partida ainda, estava só vendo pelo rádio, que o Everton Felipe chegou, o Luxemburgo chegou a bater assim no ombro do Everton Felipe, ele saiu um pouco mais consciente, digamos assim. Ontem. Sim. Mas no Twitter eu já vi uma coisa mais interessante ainda, foi alguém dizendo assim, o Everton Felipe deve estar no banco de reservas aprendendo com o Reinaldo Lênis o que ele deveria ter feito dentro de campo. Porque era o que se esperava do Everton Felipe, que ele desse essa mobilidade, trouxesse essa leveza maior ali, né, desse meio pro ataque do Sport, e ele não vem conseguindo fazer. Talvez por conta disso, ser mimado, subiu muito cedo e todo mundo tem uma expectativa muito grande em cima. Você imagina a cena, Felipe. tá lá Luxemburgo, aí Lênis entra, aí ele olha para o Everton e faz, é por causa disso que você foi substituído, né? Aí depois do empate 2-2, eu estava assistindo a coletiva do Roger. Aí ele disse que está sendo muito criticado lá, né? Porque o Atlético... Foi uma coletiva down, né? Para baixo mesmo, de quem está levando lapada Exatamente. toda hora. Para eles foi um empate com sabor de derrota. E ele disse que tem que aprender porque o Sport jogou de forma retrancada, recuada. Eu não achei assim, do jeito que ele... Talvez ele tenha tentado encontrar dar uma desculpa, né, para a torcida pelo empate, porque eu vi o Sport marcando bola de saída. E principalmente no final, né? No final do segundo tempo, buscava o terceiro gol de uma forma... E teve muita chance de conseguir esse terceiro gol. A gente já bateu nessa mesma tecla, mas é porque o gostinho do empate ontem foi um gostinho de que dava para mais. Sabe? Você fica... O gol do Fred... E outra coisa em relação ao Roger, quando o time joga retrancado, você tem mais espaço para jogar. Cabe ao treinador desatar esse nó. Porque normalmente se eu volto o time, eu tenho um espaço enorme para articular, que seja de bola parada, que seja pelas beiradas, que seja pelo meio, porque o time está fora. O que o Vanderlei fez foi jogar, aliás, o Milton Mendes fez Santa Cruz, com 2 volantes em linha, não o primeiro e o segundo volante, com o Patrick e o Richelli, se mobilizando assim, que ele fez isso com o William e com no Santa Cruz, quem era o outro volante? Teve e o João Paulo, que ele recuou para ser. Então, em determinados momentos. E aí dificultou, porque as jogadas do Robinho pelo meio não saíram do jeito que saem em outras partidas, porque a proteção da entrada, não uma proteção dando pancada, mas é uma proteção de ocupação de espaço. E o próprio Casares, que ele joga pela beirada, mas é um jogador inteligente quando vai pelo meio, na diagonal. E esse espaço o Atlético não usou, porque não encontrou. Exatamente. Porque essa formação, você notou que o Richelli não subiu praticamente nada, ficou encarregado não de uma marcação carrapato, mas de um policiamento ali. Aquela questão puzona, né? Puzona. E o Patrick é muito voluntarioso, né? Um jogador que vai para a dividida, vai com tudo. E quando tem a bola dominada, ele sabe onde bota a bola. Então, acho que o Roger não soube sair desse nó. Eu acho que ele foi surpreendido pelo Sport dentro de campo. Porque ele achava que o Sport tá lá embaixo, está ali na zona de rebaixamento, vai jogar... Apanhando em casa do Vitória e tal. Agora, e o Vitória que perdeu em casa pro Santos, né? Pois é, o próximo adversário do Sport. Vai ser um jogo bom de se ver, viu? Porque o Sport, se continuar nessa crescente de querer mostrar mais serviço, e o Santos, o que vem jogando, vai ser daquele jogão que vai ser definido no detalhe. Parece que o Levi tá arrumando o time, né? Tá jogando bem o Santos, né? O time do
Santos é mais veloz, né? Porque tem uma garotada mais jovem de alta velocidade, né? Mas futebol é 90 minutos, né, minha gente? A gente não pode esquecer desse pequeno detalhe. Só outra coisa que a gente estava falando aqui de reclamar de arbitragem, que o Vanderlei reclamava bastante. Quem saiu reclamando de arbitragem ontem foi o Fred. Saiu bolado, como dizem os cariocas, com a arbitragem. Marca um pênalti contra o Atlético, marca a favor. Exatamente. O pessoal está lembrando aqui que o Oswaldo, ele entrou para a história do esporte, né? Porque marcou o 1000º gol em campeonatos brasileiros. Oswaldo deu da Série A. Da Série A. Pegando o que Estela tinha falado, o meu time no meio do ano ou no começo do ano, se fosse o ataque, era o Lênis, o André e o Rogério, para aproveitar a velocidade desses dois que são muito velozes. Agora, só que o Oswaldo chegou chegando. É um cara que joga bem pela direita, joga bem pela esquerda, bate forte na bola e tem o mesmo gás, porque não sei se você lembra, o Sport pretendeu ele há 8, 9 anos atrás, ele está no futebol cearense, por conta da velocidade deslocar. E ele está do mesmo jeito, parece incrível, um meninão incrível. É impressionante ele isso. Deu o gás, aí eu acho que quem quiser entrar no lugar dele, ele vai ter que pedir a benção. O Richelli foi punido, foi julgado, não joga contra o Santos no sábado. Desfalque considerável, né? O Richelli a punição pequena, né? Pequena. Por um jogo ele vem acumulando alguns problemas. Por um jogo só foi bom. O Sport que não voltou para Recife, né? Ficar direto lá acertadamente, vai para Santos, jogão de bola aí sábado, 7 horas da noite. O pessoal perguntando da questão do Rogério. Você falou do Rogério aí, tem informações que o Wesley do São Paulo interessa ao Sport, inclusive já foi externado isso, e que o São Paulo poderia envolver o Rogério na negociação do Wesley. O Rogério vai e o Wesley, que não é o safadão, viria para cá. Ele aí, Leandro Donizete... Agora, o Rogério... Interessante isso, né? O Rogério comprou, depois... o Rogério, o treinador, não queria que o Rogério viesse. O Rogério do Sport, não o safadão. Sim. Viesse para cá. O Rogério Ceni fez o possível para não liberar o Rogério. Só que o Sport pagou o preço que o São Paulo talvez imaginasse que ninguém pagaria, né? E ficou em torno de 5 milhões e alguma coisa, né? Um jogador caro, né? Mas o Rogério, para mim, é aquele jogador, junto com o Oswaldo, que na pelada, na praia, ele vai dar 90 minutos. É aquele peladeiro difícil de você marcar, porque ele corre, ele fustiga, ele bate. Às vezes tem o lado Lênis dele também, né? Quando chega perto da barra... O engraçado é que o próprio Rogério Ceni chegou a ligar para o Rogério do Sport, não foi para tentar ludibriar ele, assim, de voltar para o São Paulo e tudo mais, mas o Rogério se disse feliz aqui. O meu sogro, muito rubro-negro que é, inclusive disse, depois que acertou aí acertou a compra, tá tudo tranquilo, renovação ok, então ele relaxou. Ele acha que depois disso o Rogério relaxou. É questão de fase, né? Não adianta também a gente vir aqui falar que foi por causa disso, mas que tá numa boa fase, não tá. O Rogério, quando entra, o Sport tá com 10 homens em campo. Mas só que ele começou bem, né? Não, sim, teve claro. 2 jogos que era Rogério Futebol Clube, porque ele estava resolvendo sozinho. Ele sabe fazer aquilo que ele se propõe, né? Eu acho que foi, talvez, encaixe nesse grupo. Com a mudança de treinador, ele deu uma sobrada. Houve até discussões, o Richelli com ele dentro de campo e etc. Eu acho que essa rearrumação que o Luxemburgo vai fazer tem a ver com o Rogério. Para recuperar o futebol, eu não vejo só a vontade, não, porque eu vejo o Rogério com muita vontade de jogo. Muita gente perguntando aqui, vou separar uma do Alessandro Bertonini. Alessandro Bertonini. Essa final, o Sport deveria usar um time misto contra o Salgueiro ou um time reserva, porque não vai ser o time que joga agora, não pode entrar em campo, né? Porque tem aí o Oswaldo, que não está inscrito no Campeonato Pernambucano. É incrível, eu gosto... Café com o Sport inteiro essa discussão. Porque o presidente do Salgueiro já deu uma entrevista para a gente, inclusive alegando que vai botar o time sub-21, sub-20, sub-23 dentro de campo. Elencando os prejuízos que o Salgueiro teve, inclusive por dar atenção ao Campeonato Pernambucano, negligenciou a Série C, está lá embaixo na Série C, com pouquíssimas perspectivas de subir para B. Perdeu jogadores que ficaram no Salgueiro, que tiveram proposta para outros clubes, não foram e se arrependeram. E acabou nessa confusão, prejuízo para comerciantes da cidade, etc. O próprio Valdeir ficou para essa final do dia 18, mas já está vendido e viaja no dia 27.
Não joga nessa partida, nessa nova data, mas jogaria se fosse no dia 18. Mas nem seria bom ele jogar, né, para ele, né? Ele vai para o futebol português, se eu não estou enganado. Isso. E aí, como é que o cara vai entrar com um contrato bom no futebol português? Vou dividir uma bola e chutar um toco? O Rodolfo Potiguar foi ventilada a informação que ele e o Valdeir estariam indo para o Santa. Obviamente, o Valdeir vai para Portugal. Aí, se de repente o Santa contrata um volante, não precisa mais do Rodolfo, é como você falou, perdeu a oportunidade de ir para um clube. É uma vitrine, grande, né? Aí o campeonato que começou atrapalhado não poderia terminar de outra forma, né? Será que vai ter um empate aí, dar o título para os dois times? Isso é impressionante. O presidente dele até foi claro, ele disse, eu pensei em não ir para campo, mas com certeza seria punido pela CBF, pelo tribunal, poderia pegar uma suspensão, até ele deu o artigo, 1 ano, 2 anos fora de campeonato, mas se dependesse de parte dos torcedores do Salgueiro, que ele disse que foi peitado muitas vezes nas ruas, dizendo que o Salgueiro foi passivo ao ter aceitado essas mudanças todas, não ter reclamado, não ter entrado com qualquer recurso nos tribunais, qualquer que fossem. Ele disse que não era todos os torcedores do Salgueiro, mas muitos queriam que o Salgueiro não disputasse. Mas ia fazer o quê, né? Não tem o que ser feito. Tem Aí ele disse que tem uma alternativa, é botar um time reserva. Que eu não sei se ele vai conseguir, porque se ele ficar fora da Série B, porque ninguém sabe, essa data está marcada, mas pode ser perto do Natal, né? Podem mudar várias vezes, né? Pode deixar até para decidir do ano que vem, o Campeonato Pernambucano de 2018, faz um campeonato só e pronto. Está fazendo tipo NBA agora, que é 17, 18, né? Não, decidido no outro ano. Mas você observar, é totalmente uma coisa, eu não consigo entender. Por exemplo, o Sander, que ontem foi titular do Sport, não pode jogar o Campeonato Pernambucano. O Patrick, que é titular do Sport hoje, não pode jogar o Campeonato Pernambucano. O Oswaldo, que é titular do Sport, não pode jogar o Campeonato Pernambucano. Gente, ele vai ter que entrar com um monte de opções. Talvez o Vanderlei não sabe nem que time ele tem para entrar em campo. Outras peças que poderiam atuar não vão, tá? Porque já foram negociados. Matheus Ferraz, Neto Moura, são jogadores que estavam inscritos no Campeonato Pernambucano e já foram negociados com outros clubes. Então, é complicado, assim, a situação do Salgueiro é difícil. E isso, eu creio que o torcedor do Salgueiro tem certa parte em ter razão dessa raiva, dessa crítica. Porque, poxa, logo na oportunidade que o Salgueiro tem de fato, vai decidir em casa, de conseguir conquistar esse título. E aí, esse imbróglio, essa situação toda é complicado. E os 3 grandes, eles são beneficiados, Wallace, desde o começo. Primeiro que eles não caem. Depois os campos que foram... Entram depois, né? Entram depois. Então já tem a molezinha para os 3. Depois os estádios que foram homologados, como por exemplo Antônio Inácio Souza, todo mundo jogou. Quando chegou na vez dos grandes, jogou o Náutico, depois o Sport Santa Cruz, não jogaram. Jogou todo mundo no Ademir Cunha. Quando chegou a vez dos grandes, o próprio presidente da federação disse, olha, agora esse estádio não tem condição. Porque era a vez dos grandes. Mas eu fiz jogo lá do Central, fiz jogo do América. E era possível, o campo estava legal. E aí depois não ficou mais possível, né? Aí depois não ficou mais possível. Aí quando chega numa hora dessa que o Salgueiro estava com a corda toda e transfere o jogo 3 vezes já, aí você quebra totalmente. Aí você imagina, daqui a uma semana a gente vai discutir aqui no Café com o Esporte, exatamente quinta-feira da próxima semana, nós já vamos saber quem é o campeão pernambucano de 2000. Se o jogo foi realizado nessa data mesmo. Se o jogo foi realizado, né? Então a gente chegamos ao fim, ó, como foi rápido, tá vendo assim? Já foi? Já foi. Eu tenho uma pergunta aqui, o pessoal tá pensando que não, ela realmente tem namorado, perguntaram aqui, ela tem namorado, Tá falando aqui, inclusive, viu? Aí, tá dizendo que vai pra academia. Professor Assis, muito obrigado. Obrigado, prazer enorme. Espero que o senhor volte aqui mais vezes, né, bater um papo com a gente, tomar um café, né? Gostou do café ou não gostou? Adorei o café. Eu venho, se não para conversar, porque eu não sei se vai agradar muito, mas eu tomo café. Estelinha, Estela vai continuar por aqui hoje, tem On Esporte, 21h15 até as 22 horas. Amanhã, nesse mesmo horário, em ritmo de São João, tem Café com Esportes, hein? Então fique aqui com a gente, fique ligado, fique on.